Olá, mamães, sejam muito bem-vindas à nova temporada do Caputini Carreira, com convidadas super especiais para trazer temas que vão ajudar as mamães aí a lidarem com os dilemas da maternidade e da carreira. Então, vocês que forem acompanhando, que já têm acompanhado aí os nossos conteúdos, sejam muito bem-vindas. Compartilha esses vídeos, esses temas que eu tenho certeza que vai ajudar as mamães. Compartilha com outras mães que você conhece. Mamães que estão aí, que são gestantes, estão na expectativa da chegada dos bebês. Aquelas mamães que estão em licença maternidade, curtindo aí os pequenos. E aquelas mamães que, de repente, estão com os filhos um pouquinho maiores, querem aí repensar o futuro profissional. Eu falo muito para mamães que têm um trabalho, que têm uma renda, e que às vezes querem repensar aí o futuro profissional. Então, a gente traz aqui temas voltados para ajudar nos dilemas do dia a dia aí das mamães, da relação das mamães com os bebês, e também dessa mamãe que precisa, olha, voltar ao trabalho e tem esse interesse de repensar a vida profissional e o futuro profissional. E o tema de hoje é como vencer o baby blues e aproveitar a maternidade. E eu já quero convidar aqui a psicóloga Jéssica Neves, que ela vai nos ajudar e vai trazer orientações super importantes sobre esse tema. Deixa eu chamar aqui essa querida. Olá, Olá, seja bem-vinda. Tudo bem, Jéssica? tudo jóia, Gisele? E você, como vai? Tudo bem também. Que Eu bom. quero que você se apresente, fale aí para as mamães. Claro. Qual que é o trabalho? Achei muito lindo assim seu perfil, seu trabalho. Compartilhe aí com as mamães para elas te conhecerem um pouquinho. Bom, boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Eu estou muito satisfeita e agradecida por esse convite da Gisele para poder falar sobre um dos temas que perpassa aí o início da maternidade real, essa maternidade da prática, né? Então, eu sou Jéssica Neves, eu sou psicóloga perinatal e obstétrica. Talvez você nunca ouviu falar desse termo, psicologia perinatal, psicologia obstétrica, e eu vou te explicar o que é. É a área da psicologia que cuida do entorno do nascimento, da chegada de um bebê. Então, a palavra perinatal significa isso: peri, entorno, natal, nascimento. Então, tudo que está em volta do nascimento, da chegada de um bebê a esse mundo, é campo de atuação da psicologia perinatal e obstétrica. Então, eu cuido daquelas mulheres, daqueles casais que estão aí se planejando para engravidar, que já estão tentando engravidar, casais que estão passando por processos de FIV, processo de inseminação artificial, aqueles também que passam por perdas gestacionais, por perdas neonatais, aquelas que já estão grávidas, vivendo aí a gestação. Nós temos um trabalho que ele é muito direcionado e especializado para esse público. Então, é olhar para essa gestante com um olhar muito diferenciado de outros profissionais da psicologia. Então, eu cuido também das gestantes, eu cuido daquelas mulheres que estão no pós-parto, entendendo, Gisele, que o pós-parto, ele não é aqueles 45 dias, que o puerpério não é aqueles 45 dias que muito se fala do período do resguardo. Esse tempo aí do resguardo é o tempo de recuperação desse corpo físico. Mas quando a gente fala de puerpério psicológico, ele pode durar aí 2, 3 anos, que é realmente desse encontro de novo consigo mesma, de se reconhecer nesse novo lugar, nesse novo papel, e é uma mudança de identidade. Então, você que está nesse período aí, já está com seu bebê um pouquinho maior, pode ser que você ainda esteja no puerpério psicológico. Então, todo esse universo que envolve a chegada de um bebê, a preparação dos pais, é campo de atuação da psicologia perinatal e obstétrica, incluindo também a presença do psicólogo na cena de parto. E isso é algo que ainda é muito novo no nosso país. A gente já tem uma lei aprovada a nível nacional que garante assistência psicológica para todas as mulheres
da gravidez ao pós-parto, incluindo no momento do parto. Porque a mulher que está ali recebendo o seu bebê, seja via vaginal, seja por uma cesárea, não se separa a mente do corpo. Então, ela está ali como uma pessoa inteira. E ter um psicólogo ali para estar nesse momento do parto é ter um profissional especializado para olhar para aquilo que não é dito. Nós trabalhamos muito com aquilo que não é expressado verbalmente, mas que está aí dentro do coração. Então, é essa área que eu atuo, e trazer sobre o Baby Blues aqui hoje é muito importante, porque é um tema que a grande maioria das mulheres não sabem, né, Gisele? Sim, nossa, eu fico encantada aí com essa explicação, e é um trabalho que precisa ser divulgado, as mamães precisam muito, elas passam por isso muito silenciosas ali, né? Com as suas Sim, dores, olha, esse trabalho é fantástico, parabéns, que Deus abençoe muito, assim, e que esse amém. trabalho se torne conhecido entre as mamães, que elas saibam, acho que é uma das maiores dores, né? Que elas saibam que elas não estão sozinhas. Sim, e que elas não precisam de passar por isso sozinhas. Sim, Porque viver uma gestação, viver um parto e viver um pós-parto é se virar do avesso. É uma mudança muito profunda na vida da mulher. E a depender de como ela vive tudo isso, isso vai impactar de forma positiva ou negativa a maternidade dela, a relação dela com esse bebê, os primeiros anos de vida desse bebê. Então, a gente está falando de um cuidado que ele não é só no momento aqui do presente, ele vai gerar consequências por uma vida toda, porque quando a gente cuida de uma mãe, a gente está cuidando por consequência do bebê. E aí, quando a gente amplia o nosso olhar mais um pouquinho, a gente entende que a gente está cuidando do futuro da sociedade, porque os bebês que estão nascendo hoje serão as crianças de amanhã, os adolescentes e os adultos. E esse início de vida, ele é tão impactante, ele é essa base, a base da nossa existência está ali nesse início, que começa na gestação, que começa a partir do momento que o óvulo se fecunda ali com o espermatozoide. As nossas histórias começaram ali. sim. E aproveitando então esse momento para esclarecer para as mamães, né? Eu confesso que esse tema era novo, assim, a primeira vez que eu ouvi falar nesse tema, o Baby Blues, explicar um pouquinho para as mamães exatamente o que é e como se difere, o que é, né? Qual é a diferença entre o Baby Blues e a depressão? Existe, né? Essa diferença e qual é ela? Sim, existe e é uma diferença importantíssima das pessoas conhecerem, não só as mães, mas eu entendo também que as pessoas que estão ao redor dessa mãe, seja o Sim, companheiro, seja a mãe dessa mulher, seja a rede de apoio que está ali, quem está com essa mulher é importante entender. Quando a gente pega a palavra baby blues, a palavra blue tem um significado que é de tristeza, um estado de tristeza. Então, quando vem baby blues, é um estado de tristeza relacionado à chegada desse bebê. Jéssica, mas como assim? Eu estou recebendo meu filho, e aí eu estou pegando aquelas mães que desejaram uma gravidez, né? Ou que estava esperando, que está assim, envolvida nessa gestação mesmo. E aí eu me deparo, depois que o meu bebê chega, com sentimentos de tristeza. E isso é muito confuso na cabeça da puérpera. E aí, quando a gente olha para o baby blues, a gente vê algo que acontece de 50% até 80% das mulheres. Isso é muita coisa. Se a gente pega aí 10 mulheres, 8 mulheres vão passar por esse baby blues. Mas o que é esse baby blues? É um conjunto de sentimentos de tristeza, de ansiedade, de irritabilidade que as mulheres experimentam e passam por ele no pós-parto. A gente entende que o baby blues é uma condição que vai ser temporária. Ele vai passar. E a tendência é que ele dure aí até 2 semanas pós-parto. E não é incomum eu receber no consultório, às vezes já passou esses 15 primeiros dias,
Aí a paciente vem e eu pergunto, como é que foi depois que o bebê nasceu? Ela fala, os 15 primeiros dias foram terríveis. Sim. Então, é justamente esse período do baby blues. E por que que isso acontece? A gente tem aí alguns fatores que contribuem para esse estado transitório emocional se instalar. Primeiro, a gente tem depois do parto uma queda hormonal muito intensa. E isso faz um desajuste emocional. A gente tem que entender que tudo que acontece com a gente tem um corpo, tem uma mente e tem um espaço aqui social onde nós estamos. E todos esses fatores estão influenciados uns pelos outros e sofrem influência um do outro. Então, se eu tenho uma queda hormonal muito intensa, isso vai impactar no meu estado emocional, porque está tudo ligado. E aí, tem essa mudança interna corporal acontecendo, junto com uma mudança externa. A chegada do bebê muda o ambiente externo todo. Por quê? Bebê demanda, e demanda muito, o tempo todo. E aí, de repente, assim, a minha vida estava aqui, eu estava funcionando numa rotina, as coisas estavam encaixadas, eu sabia o horário das coisas que eu tinha que fazer, e vem um serzinho tão pequenininho e a chegada dele desorganiza tudo ao meu redor. Então, entrar nessa nova realidade de vida é algo que gera uma desestruturação emocional psicológica. Então, a gente tem uma questão hormonal, a gente tem uma questão que é desse ambiente externo, e a gente tem também algumas mudanças no corpo da mulher, por exemplo, privação de sono, não ter mais um horário correto ali para se Sim. alimentar, né? Então, são muitas mudanças que chegam de uma vez. Por mais que a mulher saiba que o bebê vai chegar, essa realidade, quando ela se instala, é muita demanda para se assimilar e acomodar aqui dentro. E aí, a gente também entende o baby blues como um processo adaptativo. Como assim? Uma mulher mais introvertida, uma mulher mais assim, voltada para dentro de si mesma, ela consegue se conectar melhor emocionalmente com o bebê, com as necessidades do bebê. Então, a gente pensa que o baby blues também é uma forma de adaptação e sobrevivência da espécie. Olha como é muito perfeito, Que né? bacana, assim, saber que tem um porquê também, né? E um para quê. Exatamente. Então, assim, uma mulher que está pensando a nível cerebral agora, sabe, Gisele? O cérebro da mulher no pós-parto e também na gestação, ele sofre alterações de estruturas mesmo. É uma alteração real, acontece. E aí, a gente tem um rebaixamento das funções cognitivas. Sabe aquilo assim, o pensamento mais lento, dificuldade para memorizar as coisas, para adquirir novos conhecimentos, para resolver problemas. Como assim, gente? Eu fazia isso tão fácil e agora está tão difícil fazer isso. O Sim. cérebro está mudando. E aí, o baby blues também é isso, esse cérebro está mais ativado na parte que é emocional. Para quê? Para dar conta de atender as necessidades daquele serzinho que não é um ser racional. O bebê não é racional, o bebê é emocional. Então, é um processo também adaptativo e que precisa de acontecer, sabe? E vai ajudar a manter esse bebê vivo, vai ajudar essa mãe a estar ali para esse bebê. Aham. Só que com isso também vem as partes que não são muito gostosas, né? Não, é aquela parte da tristeza, da irritabilidade, e que isso tudo compõe esse baby blues. Tanto que, quando a gente pensa em depressão e baby blues, se não é uma mulher que já tem um histórico antes do parto de adoecimentos mentais, de quadros de ansiedade, de quadros de depressão, se não tem histórico na família, nesses 15 primeiros dias a gente considera como baby blues. Agora, passou esses 15 primeiros dias,
O sentimento de tristeza está muito presente, a irritabilidade está muito presente. Os sintomas permanecem, a gente vai falar dos sintomas do baby blues daqui a pouco. Se isso permanece, aí a gente pode ter como uma hipótese uma depressão, que aí já é um adoecimento mental, já não é mais algo que é adaptativo, que não é algo que tem a ver somente com uma questão hormonal. A gente está falando de um desajuste psicológico, e aí precisa, talvez, em alguns casos, de entrar com uma medicação, de passar por um médico psiquiatra. E é importante falar disso, Gisele, que muitas mulheres têm muito receio. Ai, mas eu não posso tomar medicação porque eu estou Sim, grávida ou porque eu estou amamentando. E olha, gente, hoje nós temos medicações que são seguras para serem usadas tanto na gestação quanto no pós-parto. E você estando bem, estar com o seu bebê vai ser muito mais fácil. Cuidar do bebê vai ser sim, muito mais tranquilo e prazeroso. Então, é sempre importante fazer essa reflexão. Qual que é o custo para mim e para o sim. meu bebê, para essa relação minha, de eu não buscar ajuda, né? Então, a gente tem a questão da medicação que vai ajudar nesse equilíbrio de substâncias aí no cérebro, que estão em desequilíbrio, e principalmente um acompanhamento psicológico, Sim, psicoterapêutico. Porque a medicação vai ajudar nos sintomas físicos, né? Enquanto que a psicoterapia vai entrar nesse profundo da alma, para entender de onde está vindo tanta angústia, tanto medo, tanta ansiedade, tanta tristeza. Porque, assim, a experiência do maternar vai ir de encontro muito ao que você viveu enquanto filha, o que você sim. viveu com a sua mãe, com as suas figuras parentais no seu início de vida. Então, muitas coisas vêm à tona nesse momento, que é de muita sensibilidade. E se deixar, eu vou falando e eu não paro. Olha, e você vai falando, e eu comentei com você, né, antes da gente entrar, sobre a experiência que eu tive. Eu falei, gente, eu acho que eu tive isso. E aí você falando aí, a gente vai fazendo conexões e vê que faz todo sentido. E o que eu vejo que é importante é essa questão de, eu vou só tomar o remedinho, né? Então, eu quero remédio para resolver as coisas. Tem mulheres que vão resistir, tomar medicação com esse receio, e a Jéssica já explicou que não precisa ter esse receio, mas tem aquelas que querem um remedinho para resolver logo a situação sem a psicoterapia, né? E Tá? E aí, quando tem as duas coisas, aí a gente consegue ver essa melhora efetiva, que vai fazer diferença no longo prazo, né? porque senão a gente só está tampando o sol com a peneira. A gente está resolvendo momentaneamente, mas num próximo momento na sua vida, uma situação que demandar de você emocionalmente, psicologicamente, as coisas vão vir à tona de novo. E aí Isso. só vai somando. Aí a bola de neve vai ficando cada vez maior. É. E para orientar as mamães em relação aos sintomas, né? Então, quais que são os sinais, sintomas aí do baby blues que elas precisam ficar atentas? Esses sinais e sintomas, eles podem se confundir com a depressão. E é por isso que, às vezes, algumas mulheres postergam tanto a ajuda, buscar ajuda, porque acha que tá tudo normal, né? Aí a gente tem também aquele outro paradigma de eu estou recebendo meu bebê aqui, então eu não posso dizer que eu estou sentindo tais coisas. Por exemplo, que eu estou com sentimento de tristeza, que eu estou me sentindo insegura, que eu estou muito preocupada. Eu tenho que me manter firme aqui e mostrar que está tudo bem e que está tudo maravilhoso. Sendo que o que o baby blues provoca? Uma oscilação de humor muito grande. E é uma oscilação que é tipo assim, de manhã eu tô feliz, de tarde eu já tô super irritada, à noite eu estou querendo fugir do mundo. É uma oscilação muito brusca, né? A gente tem um choro muito fácil. É aquele choro sem motivo, por razões que parece que assim
Ai, isso daqui é tão pequeno e eu tô chorando por isso. Então, é uma sensibilidade emocional muito intensa, né? Tem aquela sensação também de sobrecarga, sabe? De incapacidade. É muita coisa para eu lidar, eu não vou dar conta de cuidar desse bebê. E aí vem essa sensação também de incapacidade, de cuidar do bebê, de se sentir segura no que está fazendo. A mulher também pode apresentar aí muitas preocupações que que é de manter esse bebê vivo, de estar sendo uma boa mãe. E aí, quando a gente tem isso nos 15 primeiros dias, baby blues. A não ser que seja algo, sabe, Gisele, que esteja afetando tanto essa mulher e ela já tem aí um histórico de adoecimento, né? Ela, por exemplo, já fez uso de medicação em outros momentos. Aí sim a gente entende que não é um baby blues, mas sim aquele adoecimento que está novamente se instalando. Eu tive um paciente que no quarto dia dela pós-parto, ela já estava com muitos pensamentos perturbadores mesmo, sabe? Então, aí a gente já entende que não é um baby blues. Aí já é esse adoecimento anterior, porque ela tinha um quadro de ansiedade generalizado antes, ela tinha um quadro de transtorno do pânico. Então, é importante também olhar para a sua própria condição. Peraí, eu já tive um adoecimento anteriormente? Isso pode estar voltando aqui agora. Por quê? Durante a gravidez e o pós-parto é onde as mulheres têm maiores chances de adoecer mentalmente. Olha. E de adoecimentos anteriores voltarem a aparecer, né? Então, é algo muito sério isso. A gente não pode negligenciar, sabe? Então, na dúvida, gente, busque ajuda. Procure ajuda. Não passe por isso sozinha, porque os prejuízos são muito grandes. Sim. Então, tem também no baby blues a irritabilidade, né? Essa falta de paciência, assim. E quando a gente olha para a depressão, esses sintomas também tendem a aparecer. E é por isso que muitas mulheres acham que não é a depressão. Não é. Uhum. Sem contar também que quando a gente, sem estar grávida, se a gente não dorme bem, se a gente não se alimenta bem, se a gente não descansa, a gente tem todos esses sintomas. A gente fica irritado, às vezes a gente chora, a gente tem mudança de humor. E é por isso que às vezes se confundem tanto as coisas e os diagnósticos não são feitos tardiamente, né? Mas uma coisa é certa, assim, se você está chorando muito, principalmente depois dos 15 primeiros dias, está muito ansiosa, está com muito medo, muita sensação de incapacidade, há fortes indícios de que a gente tem um quadro depressivo aí se instalando. E você falando sobre isso, eu fiquei pensando nessa relação, né? Mamãe e bebê. Uhum. Tem os riscos, o impacto disso nessa relação, né? Eu fiquei pensando até nessa questão mesmo da própria mãe conscientemente fazer alguma coisa com o bebê. Eu não sei se pode chegar a isso, como é que é. Qual que é o impacto disso na relação mamãe e bebê? No baby blues, nesses 15 primeiros dias pós-parto, o que é mais comum de acontecer, Gisele? A mulher se entregar muito para esse bebê. Mas é uma entrega no cuidado físico. Então, eu preciso de manter ele limpo, alimentado e dormindo. Ele não pode chorar, porque isso vai dizer que eu estou fazendo alguma coisa de errado, e aí vem a sensação de incapacidade, né? Então, o que acontece? As mulheres se entregam muito a esse cuidado físico e muitas vezes elas não conseguem se conectar muito emocionalmente com o bebê. Olhar para ele, cantar, conversar, sentir mesmo esse bebê. Porque desfrutar, né? Desfrutar da maternidade. Desfrutar desses primeiros dias desse encontro, né? Sim. E aí, pela insegurança,
venha o sentimento aí de que eu não consigo ser uma boa mãe, o que vai dificultar ela enxergar o que ela tem feito de bom para esse bebê. Isso é muito clássico, assim, no consultório, porque ela está sempre fazendo muito, sempre fazendo. Só que, pelo período do baby blues, junto com a insegurança do momento que vem, ela acha que não está fazendo tudo o que precisa de fazer e não está sendo uma boa mãe. Né? Aí E vem aí, aquele sentimento, né, de insuficiência. exatamente. E de culpa. E aí, elas escutam aquela frase sempre: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, tá tudo certo eu sentir essa culpa. Eu tenho que sentir essa culpa. Porque senão eu não tô Normaliza. mãe. Exato. Normaliza. Normaliza o choro, normaliza o se sentir mal, normaliza o se sentir culpada. E aí a gente vai fazendo com que isso se torne comum na sociedade. Porque as próprias mulheres dizem para as mães puérperas: é assim mesmo. Talvez até porque elas, né, não tinham nem noção disso, passaram por isso, criou 3, 4, 5, 10. Exatamente, passaram por isso, escutaram isso, não criticaram o que foi dito para elas, no Sim, bom sentido, no bom sentido, e de isso, analisar, né? exato, de pensar sobre o que está sendo dito, né? E isso vai se tornando assim parte. E aí a mulher escuta isso e sim, eu sou responsável aqui por tudo e por todos, né? E aí quando a gente fala do vínculo mãe e bebê, ele é principalmente prejudicado, Gisele, quando a gente está falando da depressão. No baby blues é muito raro isso acontecer, justamente porque ela está muito imbuída nesse cuidado com o bebê. E sim, cada movimento de cuidado com o bebê é uma forma de vinculação com ele. É uma forma, não é só. Aí a gente entra numa outra pauta aqui, que é a amamentação. Sim. Se diz muito assim, a amamentação é um vínculo que você vai criar com seu bebê, e isso daí dá um tema para a gente fazer um outro O episódio. outro encontro. E não é Mas, só isso, né? Não tem a ver só a construção desse vínculo só com a amamentação. não, porque quando ela está ali dando banho, trocando a fralda, colocando a roupa, ela está construindo esse vínculo com o bebê. E aí, quando a gente vai para o quadro depressivo, aí a gente tem prejuízos maiores nesse vínculo, porque começa a gerar apatia. Aí ela já não consegue mais se conectar com o bebê. É difícil cuidar desse bebê, é difícil estar com esse bebê, e quando ela está, é simplesmente para fazer o que não tem jeito de não ser feito, entende? E aí sim, os prejuízos maiores são nos quadros depressivos, porque ela não está feliz, ela não está vendo perspectiva ali, está tudo cinza para ela. E como o bebê é um ser que está muito ligado à mãe, e isso é real, gente, assim, gestante, puérpera, o bebê está conectado com você. Vocês ainda estão fundidos. Então, assim, esse bebê está recebendo informações daquele ambiente que não são informações prazerosas. São informações de muito peso, de muita tristeza e não de leveza. Então, isso sim vai causar um prejuízo nesse vínculo. Nossa, eu me lembro, né? Minha mãe me contava que enquanto ela estava me gerando no ventre, o papai dela estava internado com câncer no hospital. E foi assim, eu nasci com 25 dias, o meu vovô faleceu, o pai dela. E aí eu não fui amamentada porque o leite secou, ela teve depressão pós-parto enquanto lidava com o meu nascimento e o luto do meu vovô. Olha, Sim, sim. quanto sofrimento, né? E ela teve que sobreviver a isso. Hoje a gente olhando para trás, a gente começa a compreender muito da história da pessoa, né? Por causa das coisas que ela passou ali. E o porquê que não foi possível. E olha, não tinha uma Jéssica da vida naquela época, né? Mas Não, assim, mas graças hoje a Deus, tem. hoje tem.
E a gente pode levar essa informação para as mamães, para elas não terem que lidar com esse tipo de sofrimento sozinhas, porque às vezes a falta de orientação, a falta dessa sensação de que não tem apoio, isso torna as coisas muito, muito mais difíceis. E aí, se a gente puder falar, você quer completar alguma coisa? Não, pode seguir. Okay. Vamos compartilhar, então, algumas estratégias aí para poder lidar, superar, né, esse baby blues. Tem coisas que elas podem fazer, tem, assim, de imediato, né, coisas mais simples, ou no caso da sua ajuda mesmo, como psicóloga, como é que é isso aí? Quais são as estratégias para superar? Eu vou falar de coisas que podem ser feitas sem a ajuda de um profissional. É claro que a gente sempre tem que pensar que cada pessoa é única, né, Gisele? Sim, sim. Então, tem muito da história da mulher, tem muito das vivências dela, do que ela trouxe da gestação, do que ela trouxe do parto, porque o parto tem um impacto muito grande em como a mulher vai viver esse pós-parto. Por isso que a gente tem lutado e buscado informar as mulheres da importância desse cuidado psicológico na hora do parto, porque vai impactar no pós-parto. Mas, assim, se a gente for pensar em princípios e atitudes que elas podem aplicar no dia a dia, a primeira coisa é entender que esse período existe e que 80% das mulheres vai passar por ele. Quando eu entendo que isso existe, eu começo a desenvolver dentro de mim aí uma compaixão, que é o segundo passo, que eu entendo como sendo importante, ser compassiva, compreender esses sentimentos, entender que eu estou numa queda hormonal muito grande, eu estou lidando com situações aqui que são muito novas, de reajustamento, de reorganização, e isso demanda tempo. Não, e nessa sociedade tão acelerada que nós estamos, é muito difícil viver esses processos. Sim. E a gente quer resolver tudo rápido. E aí vem o bebê mostrando que não é bem assim. Que a vida precisa de caminhar com passos mesmo, não com corridas o tempo inteiro. O terceiro ponto é não querer dar conta de tudo. E isso, assim, pega muito, porque ela é jogada nessa situação de cuidar do bebê e as outras coisas vão ficar de lado por um tempo. Então, entender que primeiro, você não precisa de dar conta de tudo, porque esse dar conta de tudo nunca tem fim. Porque sempre vai ter mais alguma coisa para fazer, alguma coisa para resolver. Sempre. Então, essa conta nunca fecha. Não querer dar conta de tudo e saber que, nesse momento, a sua energia, o seu tempo, realmente está para aquele bebê. Né? O quarto ponto que eu acho importante é buscar ajuda profissional para se compreender. Porque é muito difícil fazer isso sozinha nesse momento, onde tem tanta coisa desorganizada. Sim. Então, buscar uma ajuda profissional, de preferência que seja um psicólogo especialista na área, é muito diferente o psicólogo especialista do psicólogo não especialista. Então, verdade. Ajuda é muito necessária. Não é porque o outro psicólogo não é competente, mas é porque o olhar dele está direcionado para outros pontos. E aí o olhar do especialista vai nos pontos certos, assim, para buscar te trazer de volta aquilo que faz sentido para você naquele momento, né? Sim, sim. E, por último, acho que é muito importante a mulher ser sincera com as pessoas que estão ao redor dela. E isso, às vezes, é muito difícil, porque é se colocar num lugar de vulnerabilidade. E a gente não quer, né? A gente quer parecer ser aquela mãe top, a mãe que dá conta, né? Exato. E aí eu sempre pergunto para as minhas pacientes: você está dando conta de fazer o quê no seu dia a dia? Me conta como que é a sua rotina. E ela me fala várias coisas que ela faz durante o dia. Então, olha só quantas coisas você fez durante o dia. O seu bebê está alimentado, o seu bebê está saudável, o seu bebê está crescendo.
entende? E aí, quando eu falo, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém arrume a casa, que alguém coloque a roupa para lavar, que alguém prepare uma comida para mim. Né? Isso é se colocar num lugar de vulnerabilidade. Mas a gente vive em sociedade para isso também, para que a Sim. gente se ajude uns aos outros, né? Então essa sinceridade é muito importante. E lá no início eu falei que esse tema é importante não só para as mulheres, mas para quem está ao redor, para Sim. entender que essa mulher vai precisar, ela vai precisar. E é isso, aqui, né? É esse próximo ponto. Como é que ela pede essa ajuda? Como é que quem está perto consegue ajudar? Porque de um lado tem essa mãe que não pede ajuda, não sabe como pedir, né? Tem essa questão da gente querer dar conta. E de um outro lado, quem está perto, às vezes, não compreender que é importante, né, perceber isso aí. Tudo bem que um conteúdo desse pode ajudar muito, eu vou compartilhar assim, não só para as mamães, mas para quem está perto, todo mundo se orientar, né, buscar informação sobre esse assunto. Mas como é que lida com isso aí, com essa rede de apoio, para envolver essa rede de apoio, para pedir ajuda? O que você pode falar para as mamães? Primeiro ponto, escolha a sua rede de apoio. Escolha a sua rede de apoio. Porque às vezes todo mundo da família quer ser rede de apoio e não é rede de apoio. Sim. Se você está gestante, já comece a pensar nisso agora. Quem eu quero por perto de mim no meu pós-parto? Não fale assim, vem ficar um mês aqui em casa. Não faça isso. Nossa! Mãe, vem ficar um mês aqui em casa para ganhar neném. Não faz isso. Fale assim, mãe, você pode vir passar o dia comigo. Eu vou ir sentindo como vai ser as coisas e eu vou te falar se eu quero que você fique à noite, se eu quero que você fique 2, 3 dias. Sabe por quê, Gisele? Depois que você firma isso aqui, você vai ficar lá um mês em casa. Tá bom, minha mãe vai ficar um mês lá comigo. Chega, passa uma semana, passa 2 semanas, você não tá mais dando conta da sua mãe lá. E aí é um problema falar, pode ir embora. Né? Verdade, Então, verdade. escolher a rede de apoio. E como que eu escolho essa rede de apoio? É quem eu sei que é proativo, é uma pessoa que eu tenho liberdade para conversar, para falar o que está acontecendo. E aí, para a rede de apoio, a minha mensagem é: seja rede de apoio. O que isso quer dizer? Não é cuidar do bebê. Só se a mãe pedir. Mas é cuidar da mulher. É cuidar dessa mãe. Porque se essa mãe está cuidada, se ela tem alimento ali, se ela tem alguém que pode segurar o bebê para ela ir no banheiro, para ela tomar um banho, se ela tem alguém que limpa a casa, que estende a roupa, que passa a roupa, se ela tem isso que é apoio, o apoio está aqui, ó, o negócio está acontecendo aqui, o apoio está em volta. Então, não é ficar falando, faça isso com o bebê, faça aquilo com o bebê. Não, mas é apoiar essa mulher. Olha, eu estou aqui com você. Se você precisar da minha ajuda, pode me pedir. Sim. É não ditar para a mulher tudo que ela tem que fazer com o bebê, porque agora é a hora dela ser a mãe. E da família ser o apoio, ser a avó, ser a tia, ser a sogra. Mas essas pessoas apoiam a mãe na medida que essa mãe demanda. Então, a rede de apoio é ser a rede de apoio e não ficar querendo tomar a frente de tudo e falando que essa mulher está fazendo errado, que você tem que fazer de outro jeito. Tem que ter muita. É um campo muito É delicado, né? complicado. Por quê? Porque essa mulher já está se sentindo muito insegura se as pessoas que estão ao redor dela ficar falando que ela não está fazendo do jeito certo, isso aumenta a insegurança dela. Aumenta. Ao mesmo tempo que as pessoas que estão ao redor, eu sei que querem ajudar, que estão fazendo com a intenção de ajudar. Mas é por isso que vem o segundo ponto que para mim é importante. Perguntar à mulher o que ela quer que seja feito. Quando você faz isso, você dá abertura para que ela diga
o que ela precisa, o que ela quer. E aí, para a mãe, aproveite esse espaço. Não, Ótimo. não fique achando que você não tem que falar, não, você tem que falar. As pessoas estão ali para te apoiar, para cuidar de você. Sim. Então, se abrir também para dizer. Falar, olha, eu preciso que você faça isso, eu preciso que alguém cozinhe, eu preciso, né? Então, assim, essa rede de apoio vem para apoiar, para ajudar ao redor dessa mulher, para que essa mulher tenha as condições de cuidar desse bebê. E Sim. isso vai fortalecer o vínculo dela com o bebê, isso vai trazer segurança dela no maternar, isso vai mostrar para ela que ela é capaz. Então, a rede de apoio também ajuda a mulher a se ver nesse lugar de uma mãe que está sendo eficaz, efetiva. Então, você está indo muito bem, você vai conseguir passar por isso. Aos poucos, vocês vão conseguir se organizar aqui nesse novo ambiente, nessa nova realidade. E Vai aí, incentivando a mãe, né? exatamente, mostrando que ela é capaz Sim. e não que ela está fazendo tudo errado, né? E Nossa. para a mulher, Gisele, esse pedir ajuda sem se sentir culpada. Porque o pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Entendam isso, mulheres. Ai, a gente precisa. Eu acho que mulheres, mães, todas. Todas. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É um autocuidado. É eu entender que eu também sou ser humano e eu também tenho as minhas limitações, que eu canso, que eu me entristeço, que eu me alegro, que tem dias que eu estou mais animada e eu consigo fazer tudo na minha casa, mas tem dia que passar uma vassoura ou lavar uma vasilha. Então, quando eu peço ajuda, eu estou fazendo um cuidado comigo, entendendo que eu também tenho as minhas limitações, né? E entendendo também que quando eu peço ajuda, eu estou me cercando para que eu estando bem, o meu bebê vai estar bem, porque eu vou estar mais disponível para ele, eu vou ter mais energia para ele, eu vou conseguir me conectar melhor com ele. E por fim, não menos importante, esse pedir ajuda sem se sentir culpada é também um trabalho que a gente faz no ambiente psicoterapêutico. Porque Sim. tem esse sentimento de culpa e essa vontade de dar conta de tudo, tem muito da história dessa mulher por trás disso, né? E é nesse ambiente psicoterapêutico, que é um ambiente seguro, um ambiente neutro, sem julgamento, que a gente vai desenrolando esse novelo de lã e esse quebra-cabeça vai se encaixando, as peças vão encontrando os lugares, né? Recentemente eu atendi uma puérpera e ela estava muito nesse estado ainda de tristeza, de angústia. Estava bem recente ainda, era nas primeiras semanas. E quando a gente foi indo, assim, aos pouquinhos, em partezinhas da vida dela, ela falou, Jéssica, mas eu nunca pensei nisso. Eu nunca imaginei que isso podia ter relação e faz todo sentido. E Toda. é justamente nesse ambiente psicoterapêutico que a gente olha para a sua história. De onde você veio? Como é que foi quando você foi filha da sua mãe? Né? Porque o ser mãe vai lá e vai tocar no ser filha, sabe, Gisele? E é um momento, assim, de muitas mudanças externas e internas, mas a gente entende que esse momento de crise existencial é um momento também de muita oportunidade de crescimento pessoal. Quando se permite fazer isso, quando se tem ajuda para fazer Sim. esse crescimento, né? Esse Então, tem caminho, ele é desafiador, né? Esse caminho do crescimento pessoal, enquanto você lida com né, com algo que demanda tanto de você, como é a experiência materna. Com certeza. Mas é uma oportunidade muito grande. Então, tem muitos desafios? Tem.
mas também tem muita oportunidade de crescimento. Sim. Só que quando a mulher ali, só nas demandas, só no dia a dia, ela não consegue ver esse crescimento acontecendo. E aí é muito de também praticar o autoconhecimento, né? De ter momentos de autocuidado, quando é possível, à medida que é possível, que seja sair na rua para dar uma volta no quarteirão, para ver pessoas, ver o sol, receber vitamina D na pele, comer algo que se gosta, que seja pedir no iFood, Sim. sabe? Fazer algo para essa mulher, né? Esse ser humano. Exatamente. E eu gosto muito, assim, no consultório de falar com as mulheres, olha, quando tiver alguém para ficar com seu bebê, para você tomar um banho um pouco mais tranquila, vai tomar o seu banho, coloca uma música, assim, que te relaxa ali, começa a prestar mais atenção ali naquele banho, porque isso vai ajudando, assim, a voltar para si mesma, né? Uhum. E são pequenas coisas que podem ser feitas assim no dia a dia. Um momento de oração. Muitas Sim. mulheres têm isso de fazer uma oração que traz um pouco mais de tranquilidade, de ouvir Sim. uma música que gosta, sabe? De conversar com uma amiga, de ter grupos, assim, tem grupos de WhatsApp para gestantes, para puérperas, né? Para fazer essas trocas aí de figurinhas. Tem uma Sim. paciente minha que ela não tem família lá na cidade onde ela mora, então é ela e o marido, e ela estava falando assim, Jéssica, eu não consigo sair para tomar um café com uma amiga minha que eu tenho aqui. E eu falei, o que você acha de vocês fazerem um café online? Você prepara o seu café, faz uma chamada de vídeo com ela, ela prepara um café, e ali vocês vão conversar, vão tomar um café. Porque elas não Sim. estavam conseguindo se encontrar fora. E aí ela falou, Jéssica, eu fiz o café, e foi ótimo. Que legal. Então Bacana. é esse movimento também de fazer algumas coisas por si mesma vai Sim. ajudar nesse processo todo. Gente, olha, eu sei que esse conteúdo vai ajudar muitas mamães e vocês podem deixar as dúvidas e os comentários de vocês. Qual foi o maior aprendizado? Se vocês passam por isso, já passaram, conhece alguma mamãe que passa por isso, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, muito. Eu quero, antes aí da gente encerrar, pedir para você para falar sobre o seu Instagram, se você tem algum grupo aí ou WhatsApp, que as mamães possam entrar em contato com você. Fala aí para que todos possam saber aí os canais de comunicação. Vamos lá. Meu Instagram, vocês podem entrar lá, tem conteúdos para vocês receberem aí mais informações desse assunto. É @Jéssica RN, recém-nascido, rn.psicóloga. O meu número de WhatsApp, se você quiser tirar alguma dúvida, entender melhor como que funciona esse acompanhamento na gestação, no parto e no pós-parto, 319 8742 6834. Vai ser assim um prazer receber vocês e poder cuidar não só de você, mas desses bebês que estão aí. Olha, no meu caso, né? Eu não falei no início, mas esse canal, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, esse ponto de encontro que é o Caputine Carreira, ele tem o objetivo aí de ajudar essas mamães que estão nessa fase. Olha só, né? Quanta coisa as mamães passam e ainda tem que pensar sobre volta ao trabalho. E fica aquela coisa, eu não quero voltar para o mesmo trabalho, eu quero ficar com meu bebê, mas não posso deixar de ter a renda. E aí é uma outra crise silenciosa que a gente precisa olhar para isso com muito carinho. Eu sei que muitas mães sofrem com isso e eu acabo vindo como orientadora e profissional, ajudando as mamães a fazerem a melhor escolha, a repensarem aí, a se organizarem, tendo mais segurança para tomar as decisões e para fazer as mudanças necessárias na vida profissional. Eu sei que não é só renda, às vezes tem mamães que se acostumaram a ir a trabalhar, tem mamães que gostam, principalmente quando fizeram
boas escolhas. A gente vê nos olhos, né? Eu sempre falo o quanto eu amo fazer o que eu faço. A Jéssica demonstra todo esse amor, esse carinho pelo trabalho. Então, o trabalho ele também faz. Esse é o tema para outro encontro, né? Faz muito bem para as mamães também, mas a gente sabe que é um período que a gente precisa pensar nisso com muito cuidado, com muito carinho. Então, quem tiver interesse em saber mais, acompanha os conteúdos Gisele Alves Carreira, aqui também pelo YouTube. Se inscrevam no canal, deem sugestões de temas, compartilhem aí nos comentários as dificuldades de vocês em relação a esse assunto. E vai ser um maior prazer também poder responder aí as dúvidas de vocês. Eu quero agradecer a Jéssica. Jéssica, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada por esse conteúdo maravilhoso. Obrigada mesmo de coração. Desejo muito sucesso. Que você seja instrumento de amor, de bênção na vida de muitas mamães que precisam muito desse cuidado, viu? Obrigada. Eu que te agradeço pelo convite, pelo espaço e por trazer esses temas que são tão importantes. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho que você tem desenvolvido. E, precisando, eu estou à disposição. Muito, muito obrigada. Beijo no coração de todas as mamães. Beijo, Jéssica. Fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.